Meu nome é Anand Hall, não é Kleber Lopes. E eu não sou coordenador noturno do Tauá Resort, eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa. Nós estamos no Tauá Resort Alexânia e no nosso canal você pode ver várias entrevistas com gerentes gerais do Tauá. Um deles é o Ítalo, o outro é LG, e com o presidente Daniel Ribeiro, que está anunciando aí um empreendimento muito bacana em João Pessoa, onde você vai ter um resort com os tal alegres e tal, mas vai ter um hotel de luxo, onde o velhinho aqui vai se hospedar com aquele silêncio, aquela tranquilidade. Estou eu aqui, acho que no almoço, quando eu cheguei, tinha uma pessoa lá, aí eu falei, quem é você? Porque eu conheço todo mundo aqui do Tauá. E ele é o coordenador noturno, minha voz deu uma piorada, do Tauá Resort, Kleber Lopes. Achei encantador conversar com ele. E aí eu falei de um episódio que eu vou contar para vocês, como vocês gostam de saber da minha vida, que foi muito legal. Tô eu deitado na cama com minha esposa, 10 horas da noite, eu acho. Me telefona uma pessoa da recepção, eu achei que era um vinho, um sei lá o que para nós. Desculpe incomodar o senhor e tal. Me parece que o check-out do senhor é hoje. Eu falei, como é que é? É hoje? Eu olhei para a Agnes e falei, Agnes, nosso check-out é hoje? Aí ela, não, é amanhã. Peraí, deixa eu ver aqui. Era naquele dia, a gente tinha que ter saído de tarde, porque a gente é Black Diamond, então a gente teria uma tolerância. Mas, rapaz, aí eu telefonei e mandei o WhatsApp. Pense num cara que se sentiu mal. Fui eu, porque eu sou muito correto, sabe? Eu não tenho esse... Tem alguns brasileiros que querem levar vantagem em tudo. Não, eu não tenho isso. Então, consegui mandar mensagem pro Ítalo. Ítalo, relaxa, calma, sabe? Que a gente vai resolver. E eles me deram uma cortesia por causa dessa loucura que aconteceu. E eu sou um viajante profissional, né? Mas aconteceu isso. E quem me ligou naquele dia foi o Kleber. A gente conversando, a gente morreu de rir. E eu falei, eu lembro, eu que liguei, não sei o que. Eu não sabia que tinha sido ele. Bom, ele me contou umas histórias da vida dele e eu aproveito para homenagear um casal, que é o professor Bhaskara Rao, que é meu pai, in memoriam, né? E minha mãe, que ainda está viva, com 93 anos, Dona Maria do Socorro. Os dois foram professores titulares da UNB. E eu me formei na UNB em jornalismo, e o Kleber também se formou na UNB. Isso me causa uma profunda emoção, porque nós temos que sempre estar valorizando as universidades federais do Brasil, que são inclusivas, elas abrem muito espaço para as pessoas, às vezes elas estão um pouco sem verba, sucateadas, mas enfim, não vou, essa não é a história para essa conversa hoje. Tá? Vou passar para ele, só ele vai ficar na tela, eu vou fazer a pergunta aqui de trás, espero que o áudio fique bom. E me parece que ele é bem taribado com entrevista, então eu vou pedir para ele impostar a voz para falar legal para você. Vou adiantar meu celular até ele, porque só estamos nós dois aqui, até numa área bonita, que é a área destinada ao VIP Club, agora recepcionar o VIP Club, essas coisas aqui no Tauá Resort Alexânia. Vou passar para ele, espero que saia uma boa entrevista e vou ficar fazendo as perguntas aqui de trás sem aparecer, porque eu já apareci demais nesse canal. Tá? Deixa eu configurar aqui, configurações, câmera, aí muda, né? Câmera traseira. Tá aí, tá? Eu vou chegar um pouco mais próximo para a gente ter um áudio legal dele, tá? Kleber, eu queria te pedir uma coisa que eu sempre faço nas minhas entrevistas. Tem uma mania que as pessoas têm de mandar um release para a gente se preparar, estudar o currículo da pessoa e tal. Não, a única coisa que eu sei de você é que você se formou na UNB em turismo, tá? Mas eu queria saber um pouco, que você fizesse um briefing para nós, não tão longo e com pouca adjetivação, mas assim, um briefing de quem é Kleber Lopes, sua formação e tal. Bom, o Kleber é uma pessoa apaixonada por servir, né? Sou formado em turismo pela Universidade de Brasília, sou da 4ª turma de turismo, então logo no iniciozinho, quando a UNB implantou o curso de turismo,
Eu entrei, então, formei na quarta turma, entrei em 2012, me formei em 2017. Em seguida, comecei a trabalhar no aeroporto de Brasília e me apaixonei pela aviação e, em seguida, pela hotelaria, né? O Kleber é um... Você trabalhou em alguma empresa aérea? Não, eu trabalhei para a Inframérica, Tá, né? Fiz a implantação do aeroporto de Brasília quando fez a transição de Infraero para a Inframérica. Logo no primeiro semestre da UNB, entrei em 2012 também no aeroporto. Fiquei lá 4 anos e 6 meses e depois me encantei pela hotelaria. Então fui para a hotelaria e de lá não saí mais. Estou até hoje aqui trabalhando na hotelaria. Como o Kleber é muito atento e ele parece muito perceptivo e ele é coordenador noturno de um resort, então eu vou informar para ele não ficar bravo comigo, que esse lustre está assim refletido lá e parece que você tem assim um túnel em cima de você com essa luz e tal, não sei o quê. Então parece que suas ideias estão fluindo assim, tá? Então é só para te informar, porque depois você, ele podia ter me avisado do lustre, mas não tem problema. Então vamos lá. Apaixonado por servir. Então eu quero pegar essa frase. Nós do Cultura Alternativa, e toda frase que eu pegar, eu também vou dar minha opinião. A gente gosta muito de divulgar as pessoas, de servir, mas eu confesso o seguinte, eu entrevistei muitos artistas da área da literatura e me enjoei um pouco. Eu enjoei um pouco das respostas. Por exemplo, pessoas jovens como você, e você tem uma tese, um TCC que a gente vai falar, mas eu fiquei um pouco enjoado e é de um período que é anterior a essa onda de inclusão, tá? Ou seja, é uma coisa diferente, porque se fosse hoje, o seu TCC fosse hoje, aí eu falava, bom, tá na moda, é isso aí. Você tá entendendo? Bom, aí eu fiquei cansado porque as respostas eram iguais. Você tá entendendo? Ou seja, eu gosto também de servir, eu gosto que o canal divulgue a todos, mas, eu não estava aguentando mais aquela resposta, que é o seguinte, as pautas consideradas politicamente corretas. Eu cansei. Você está entendendo? Aí eu fui atrás de empresários. Hoje, quando eu conversei com o Daniel Ribeiro, foi espetacular. Não era aquele assunto maçante da inclusão, disse, não sei o quê. Eu me lembro conversando com minhas filhas, eu tenho uma filha que eu brinco muito. Eu falo, Elisa, eu vou procurar um psicólogo, viu? Porque você agora não me incluiu enquanto pai. E ela é lutadora, defende as mulheres e tal. Eu falei, mas eu acho que eu fui subjugado por você agora, discriminado, então eu vou procurar a delegacia dos pais para me defender. Entendeu? Então eu fiquei fazendo essa farra e me cansei. No ato de servir. Isso é uma frase muito difícil, cara. Porque é o seguinte, você serve tanto a pessoas que vão te tratar bem, como vão te destratar. Me fala um pouco e fala principalmente para as pessoas que querem vir a trabalhar em hotéis. O que é essa frase? Ato de servir. O ato de servir, eu acho que ela está muito ligado a nós, como pessoas. Nós, da recepção, que trabalha com atendimento, eu costumo dizer que a gente precisa de ser camaleão. Nós somos camaleões, porque a gente precisa se adaptar a cada pessoa. Eu não sei o motivo pelo qual a pessoa está se hospedando aqui comigo, né? Atualmente eu trabalho aqui no Tauá Resort. Eu não sei se a pessoa está vindo aqui para poder espairecer porque perdeu um ente querido da família, se está vindo comemorar uma promoção, se está vindo porque brigou com o marido, com a esposa e vai chegar aqui, enfim. Você sabe quando eu me separei, eu fui para a academia de tênis. Fiquei hospedado lá. E as pessoas às vezes passavam e eu chorando. E as pessoas aí eu falava, não. E eu encontrei um dos maiores amigos da minha vida. Hoje nós montamos um grupo para auxiliar pais separados dos filhos, que é o Robson Neves, a quem eu presto uma homenagem. Ele estava hospedado na academia de tênis porque tinha separado. E a gente reuniu e montamos um grupo chamado Participais para melhorar a relação dos pais separados com os filhos. Foi muito interessante. Então, o que você está dizendo é verdade. Você não sabe, né? Não, a gente não sabe por que a pessoa está vindo para cá. Então, o que eu tenho que fazer é dar o meu melhor atendimento para aquela pessoa.
Então, às vezes a pessoa vai chegar, vai brigar com você e você vai estar sorrindo para ela e vai falar para ela, olha, independente do motivo de você estar vindo para cá, você é importante para mim, você é importante para nós. Mas onde é a sua válvula de escape? Quando você sai, por exemplo, tem pessoas que saltam de paraquedas, tem pessoas que fazem trilha, tem pessoas que correm, né? Enfim, você saiu numa noite, puxa vida, a noite foi tensa. Porra, eu preciso de uma válvula de escape. E aí, qual é? Dirigir. Legal. Eu amo dirigir, né? Minha família está aqui perto, então eu sou natural de Brasília. É 70 quilômetros, 80 daqui para Brasília. Então, quando às vezes eu saio daqui, foi um dia puxado, vou para casa, tiro um cochilo e pego a estrada, vou lá visitar minha mãe, vou visitar os meus amigos e sempre retorno, como é pertinho. Antes da gente falar do TCC, tá? Eu quero que você me lembre. Lembra que eu sou velho para eu não esquecer, tá? Dirigir válvula de escape. Quais são as dicas que você dá para a pessoa que quer trabalhar em um hotel, que quer ter o ato de servir, técnicas que você dá para essa pessoa? Primeira técnica, isso. Segunda técnica, isso. Ou seja, eu queria que você desse rapidamente. Temos 11 minutos de entrevista, ou seja, ainda temos 49 minutos, quer dizer, um pouco menos, que eu quero terminar com 55 minutos. Técnica, que você diz assim, você que está querendo entrar para a ramo da hotelaria 1, 2, 3. Perfeito. A primeira, observar. A gente precisa sempre de observar a pessoa quando está chegando ali. Você já consegue saber se ela já está feliz, se ela está triste, se ela está estressada. Então, observar e já vai moldando. Se a pessoa está chegando triste, já dá um sorriso mais aberto. Se ela já está chegando estressada, já se molda ali para poder tentar entender o porquê que ela está estressada e dar um melhor atendimento. A segunda técnica é saber ouvir, né? Você tem que ouvir o que o hóspede tem a dizer. Se você está conversando com ele e já está querendo dar as respostas, não, às vezes ele só quer conversar, ele está precisando de desabafar. Então, ouça. A gente também é psicólogo, sabe? Se o hóspede chega ali, ele está querendo conversar, você esteja disponível para ele. A terceira é justamente estar disponível, esteja disponível para as pessoas. A hotelaria ela é encantadora. Você tem ali o hotel de diária, onde você tem um hóspede que vai entrar e vai sair. Então, você, às vezes, cativa ele no momento do check-in e do check-out. No hotel de descanso, um resort, você tem um hóspede que vai vir e vai ficar com você. Então, a partir daquele momento, você tem que cativar o hóspede. Então, saiba ouvir, saiba entender. E o terceiro, que para mim é o mais importante, continue estudando. Continue sempre ali buscando aprimorar suas técnicas de atendimento e crie suas próprias técnicas de atendimento. Eu posso dizer N coisas para você fazer, mas às vezes você tem o seu jeito de atender que é diferente do jeito do fulano, do ciclano, do Kleber, né? Você tem o seu jeito de atender que vai cativar aquele hóspede e ele vai lembrar de você. Você vai dar informação 1000 vezes onde é o banheiro, que horas é o almoço, que horas é o jantar. Mas para aquele hóspede que você está atendendo, é a primeira vez que ele está ouvindo a informação. Então, atenda da melhor forma. Atenda como ele gostaria de ser atendido e não como você gostaria de ser atendido. Porque o jeito que você gosta de ser atendido é único, é diferente. Mas tente entender como ele gostaria de ser atendido, que aí você vai cativar. Então, agora você vai ver um anúnciozinho que a gente faz, pedindo para você se inscrever em nossos canais, ativar as notificações, mas ele falou a seguinte frase: continue estudando. Então ele vai falar logo depois do anúncio do TCC dele, que foi da época do estudo, e ele fez um TCC muito legal. Fica aqui no nosso canal, não sai daqui, inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Perfeito, Kleber. E me conta agora. Continue estudando. Você fez o seu TCC, que é trabalho de conclusão de curso, é isso, né? Isso. Sabe?
E aí, o que foi esse TCC? Me conta. Bom, em 2017, quando eu me formei, eu decidi escrever meu TCC sobre o turismo, o surdo e a viagem. Mas como Mas assim? peraí, por quê? Bom, Você tem alguma pessoa surda na família? Não, nenhuma. Peraí, deixa eu descobrir, peraí. Você quis namorar com alguém surdo? Também não. Casar? Não. Por quê? Bom, eu mando até um beijo aqui para a Tuxi e para o Messias, que foram as duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo de desenvolvimento de TCC. Uma professora excelente, um professor excelente. Eu decidi fazer o TCC justamente porque eu fiz uma matéria optativa na faculdade, que era Libras 1 e Libras 2, onde eu tive aula com a Patrícia e com o Messias. E eu fui conversando com eles em Libras, né? A Patrícia, ela é ouvinte, o Messias, ele é surdo. E eu fui entendendo e a gente falou assim, nossa, como que o turismo hoje em dia não consegue atender muito bem as pessoas surdas, né? E aí eu fui debruçando sobre o tema, foi difícil encontrar material. Entrei em desespero e falei, Patrícia, Messias, me ajuda, pelo amor de Deus. E eles me colocaram assim, me expuseram, tanto que o mundo do surdo às vezes é diferente do nosso. E aí fui debruçando, e falei, é sobre isso que eu quero escrever. Então, eu inclusive trago isso aqui, né? O TCC na época foi bem difícil de escrever, porque não tinha material, não tinha publicações, artigos. E digo, né, que o tanto que a gente subestima esse público, que é um público enorme. Durante meu TCC, eu fiz um formulário onde eu enviei para algumas pessoas e ele percorreu o Brasil inteiro. Tinha pessoas do sul, do norte, do nordeste me ligando, mandando mensagem, falando, nossa, o TCC chegou aqui. E ele fala justamente sobre isso, porque o turismo ele precisa ser acessível. E a gente vê muito o turismo acessível para pessoas cadeirantes, com alguma mobilidade reduzida, seja ela temporária ou física mesmo, que seja permanente. Então, deixa eu te fazer umas perguntas. Cadeirantes tem tranquilo. Mobilidade reduzida. Deficiência visual. Também. Agora, então me conta, tem uma coisa que eu tinha 155 quilos. Hoje eu tenho 95. E eu sempre disse, é preciso defender também os obesos. Sim. Aí você tem nos estádios de futebol, cadeiras maiores, nos aviões o obeso morre. Quando o obeso entra no avião, a pessoa já olha assim e fala, pô, tomara que não seja do meu lado, porque esse cara vai sentar. Você está entendendo? Eu te entendo porque, assim, poucas pessoas sabem, mas eu pesava 120 quilos, hoje em dia eu peso 72, então já passei muito por isso. Então, você entende. Tá? Então, me conta como é a questão do deficiente auditivo, mas quais são as outras deficiências que você acha que teriam que ser melhoradas na recepção dessa área que você trabalha, que é o turismo? Bom, primeiramente, às vezes a gente chega no local, é muito raro você ter uma bancada, por exemplo, baixa, com um espaço onde uma cadeira de rodas consiga se encaixar. A gente vê, às vezes, um computador mais baixo, a gente vê, mas você vê que quando você chega a um cadeirante, por exemplo, a pessoa que está do lado de cá é complicado para atender, porque ela fica sem jeito. Desculpa, ela fica sem jeito, a cadeira às vezes não encaixa, então a gente já encontra ali aquelas dificuldades. O surdo, por exemplo, a maioria dos surdos eles não são oralizados, então é difícil você se comunicar se não for pela Libras. Como que eu vou dizer para ele onde é o banheiro, onde o horário de check-in, de check-out, durante a hospedagem, ele perguntar qualquer coisa e não ter a resposta. Então, essa é uma grande dificuldade, a dificuldade de você se encontrar, de comunicar. Você tem lá o painel informando onde é isso, mas e se a pessoa não souber ler, se ela souber só Libras, qual que é a forma de se comunicar? Como que você cria essa comunicação com a pessoa, essa conexão? Porque a gente é feito de relações, relações é se relacionar. Relacionar é criar conexões com o nosso cliente. Como que eu crio essa conexão se eu não sei falar a língua daquela pessoa que está ali? Ela é brasileira. A Libras ela é regulamentada como a segunda língua oficial do Brasil.
E nas escolas a gente tem inglês, espanhol e a Libras. É a segunda língua oficial do Brasil? Eu não Segunda sabia. língua oficial do Brasil, inclusive eu tenho uma colinha aqui, ó. Sim. Ela foi regulamentada pela Lei 10.436 e 24 de abril de 2002. Então a gente tem essa lei regulamentada há 11 anos praticamente. É interessante o que você está falando. E você acha que hoje, em 2023, junho, né, de 2023, como é que estão os hotéis? Como é que está a recepção? Eu não vejo. Tem gente que sabe Libras, porque eu sempre perguntei, até hoje eu perguntei, e a partir de agora eu vou perguntar diferente. Eu sempre perguntei assim: tem atendentes bilíngue, tem atendentes trilíngue, ou seja, espanhol, inglês e português. Tá? Francês, às vezes perguntava, mas raramente tinha, mas inglês e português sim. Mas nunca perguntei se tinha atendente com Libras. Nunca na vida pensei, existe? Como é que está esse movimento? É baixo ainda. Aqui no Tauá, em Alexandria, eu falo Libras. Tem algumas pessoas da recreação que conseguem, inclusive, dar um atendimento em Libras. Inclusive, quando a gente faz, que a gente tem pessoas surdas, deficientes auditivos aqui no hotel, que tem aquela música Amigos para Sempre. Quando eu estou aqui, eu consigo fazer a música em Libras para as pessoas. Tem até um vídeo que uma hóspede, Renata, inclusive, postou um vídeo de eu fazendo para ela, ela ficou super emocionada, que é uma das nossos propósitos, né? Emocionar, fazer pessoas felizes aqui, e eu consegui emocioná-la e ela divulgou isso para todo mundo. Nos hotéis em Brasília, tem alguns hotéis que têm Libras, mas é uma dificuldade que você encontra geral. As companhias aéreas hoje em dia têm algumas pessoas que falam e que colocam até naquele speech inicial de segurança, os videozinhos que tem ali. Mas é muito raro. Às vezes um surdo numa emergência, como você vai avisar que é uma emergência? Ele vai desesperar sozinho. Então, é falho ainda o turismo para as pessoas surdas. Como já existe a lei, que é a segunda língua e tal, deve existir alguma lei, talvez, que diga que nas recepções do metrô, sei lá, pessoas têm que falar Libras, mas como implementar isso? É difícil? Na verdade, não. Libras, como qualquer outra língua estrangeira e como português, a gente aprende na prática, né? Então, se você vai lá e viaja para os Estados Unidos, para o Canadá, um país que fala inglês, você vai aprender inglês porque você vai ter contato com aquela língua. No Brasil, você não tem tanto contato assim, porque as pessoas surdas, elas estão em comunidades, né? As pessoas surdas, às vezes, elas saem com pessoas surdas ou pessoas que saibam Libras. Mas se você tiver esse contato desde o início da escola até você se formar no terceiro ano, como a gente tem com o inglês, às vezes com o espanhol, a gente vai desenvolver aí uma gama de pessoas que saibam Libras. Mas aí precisaria uma mudança também no ensino médio, não sei como é que é hoje, tem aquele negócio. Na minha época era admissão, segundo grau, agora é um negócio lá. Confesso que quando eu saí, já faz um tempinho que eu saí também, então... Mas tinha que implementar, então, desde ali, você acha? Mas desde o início. Mas hoje em dia a gente tem cursos, basta a gente querer. Só que a gente pensa que é muito mais fácil eu aprender inglês e espanhol, que vou conseguir trabalhar, vou conseguir emprego, e a gente esquece das pessoas que são natas e naturalizadas daqui do Brasil, né? Eu lembrei de uma coisa que um proprietário de um restaurante falou uma vez para mim. Anand, eu paguei o curso de enólogo para todos os nossos garçons. 2 foram, de 20, porque era grátis. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que você chega e fale, eu vou fazer um curso de Libras para todos os atendentes de recepção que desejarem do Grupo Tauá. Aquele atendente que tiver uma percepção maior, ele vai chegar e vai dizer, eu quero fazer, porque aí eu vou me destacar em Atibaia, eu vou me destacar em Caetés, em João Pessoa que está abrindo e por aí vai. Tá? Mas eu vejo, às vezes, que nas pessoas, mesmo nos trabalhadores, eles são muito, assim, pouco proativos, sabe? Eles não diriam assim, eu vou, Kleber, eu vou. Aí, vamos dizer que o doutor João, Daniel, falassem assim, não, acho importante, todos têm que fazer. É gratuito. Aí iria aquela turma de 30, no final ia ter uns 5 que iam resolver.
Mas os 5 seriam destaques, porque eles teriam que prestar assistência, como, por exemplo, em João Pessoa, que está abrindo um resort e um hotel de luxo, tem que ter. Sim. Você está entendendo? E quem tem que implementar, de repente, isso no Tauá, eu estou aqui chutando enquanto jornalista, é o Cleber. Aqui a gente tem uma faculdade corporativa, que é uma Isso eu já ouvi falar. E aí eu já conversei isso com a Tati, que é uma das pessoas que a gente tem contato muito próximo, e ela já está na busca para a gente fazer o curso de Libras. E assim, aqui no Tauá eu vejo que é uma empresa diferente. As pessoas elas se dedicam. Então eu tenho certeza que quando colocar esse curso de Libras, as pessoas vão se dedicar e vão fazer, porque todo mundo aqui quer dar o melhor atendimento, quer crescer junto. Legal. É uma faculdade corporativa que dá certificado, que ajuda não só... Eles não falam assim, vai servir só para funcionários do Tauá quando estiver no Tauá, mas vai servir para a vida. Isso eles pensam e eu acho show de bola. Então a gente conversou sobre o TCC, graças a Deus eu não esqueci. Lembra que eu te falei que eu tenho mais de 60, né? E vocês estão sabendo, vocês já sabem aí do canal. Mas agora eu vou te perguntar assim umas brincadeiras. Claro. Eu tenho uma frase que eu digo assim, a minha filha, ela fez fitness, educação física, na UNB. Aí ela foi uma vez me treinar, ela falava, vamos lá, pai. Eu falava, isso aí tu aprendeu na universidade. Você tá entendendo essa coisa? Vamos, tá faltando pouco, não sei o quê. Isso é uma técnica para eu não perder o estímulo de andar aqui na esteira, tá? Ou seja, eu queria que você me falasse assim, a coisa mais fácil que uma pessoa da recepção pode fazer para o cliente, mas uma coisa fácil e diferente. Que não seja aquela obviedade. Oi, tudo bem? Bem-vindo. E não sei o que, não sei o que. Não, uma coisa fácil e diferente. E depois, no bojo dessa pergunta, qual foi o momento mais difícil, se você puder dizer, o momento da sua história nessa área, né, que você passou, para que as pessoas possam entender que é uma loucura essa área também. Perfeito. Mais fácil é você já falar com a pessoa, seja muito bem-vindo, como eu posso ser útil, o que eu posso fazer por você hoje? Porque a pessoa fala assim, nossa, a pessoa está preocupada comigo. Perguntar, a primeira vez conosco, tem algum motivo especial que você está vindo ao nosso hotel? Porque se você descobre, às vezes, que a pessoa vem comemorar aniversário, um casamento, e a gente consegue fazer alguns mimos surpresas, manda um espumante no quarto, alguma coisa assim, conversa com o gerente, tenta algum mimozinho. Essas são as mais fáceis e o que vem de surpresa positiva são as que as pessoas mais gostam, porque são coisas que elas não estão esperando. E ela vai falar assim, nossa, ele pensou e percebeu quando eu falei que era meu aniversário, né? A pessoa fala assim, olha, ele é atento. E o mais difícil que eu já passei foi quando eu trabalhava num hotel de diária e eu recebi uma ligação, né? E a gente não pode passar nome de hóspedes, isso é uma regra da hotelaria. Falou assim, eu preciso saber se X pessoa está aí. Eu falei assim, olha, senhora, eu não posso passar informação. Bom, a gente sabe que talvez ele se hospede aí. E ele falou que ele vai tirar a vida hoje. E a gente acende um alerta, né? Que é um tema muito pouco falado, que é o suicídio, né? Inclusive as pessoas precisam, tem o CVV, né? Que é o Centro de Apoio à Valorização da vida. Isso. E aí eu falei, meu Deus... Busquei, a pessoa desliguei o telefone, busquei o nome, a pessoa estava hospedada com a gente. Falei, o que eu faço agora? Como eu tenho alguns colegas e pessoas próximas que são psicólogos, liguei para falar assim, me ajuda, estou com uma situação assim aqui onde eu trabalho, e fui lidando com a situação. Fui à porta do quarto, bati na porta, a gente vai puxando o assunto com a pessoa, a gente já dá para perceber. A pessoa sacou na hora, falou assim, você bateu aqui porque você sabe que eu vou me matar hoje. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, olha, eu vim aqui para saber como você tá, se tá tudo bem, se eu posso fazer algo por você. Você aqui pra gente, você é importante. Aí a pessoa foi criando aqueles rapports, aqueles vínculos. Minha gerente, inclusive, na época, me ligou, porque ela ficou sabendo, e a gente foi lidando. Não, a gente não acionou os bombeiros, né, que a gente precisava de ter ali um suporte rápido. Eles já chegaram com as sirenes desligadas para não gerar um alarme. E aí a gente vai criando aqueles vínculos com a pessoa, mostrando que ela é importante pra gente. A gente colocou no chão, na porta de fora do quarto, nunca esqueci, uma bandeja com chá quente, com alguma comida. Falou, olha, tem comida aqui fora pra você.
pode abrir a porta, ninguém vai forçar a porta. A pessoa abriu, olhou assim, pegou e falou assim, nossa, vocês realmente são preocupados comigo, você quer entrar para conversar comigo? Aí eu pensei, e agora? E nesse momento, hein? Eu acho que eu morreria. Olha, foi quase. Porque eu pensei, e se a pessoa me pega lá dentro e me coloca como... Não sei, porque você não tem noção. Várias coisas. É uma loucura. Aí eu falei assim, vou entrar porque eu confio em você. Assim como você pode confiar em mim. E aí eu entrei, conversei com a pessoa e tudo mais, e no fim das contas deu tudo certo. A pessoa entendeu que ela era importante, a gente fez contato com a família, a pessoa ligou para a família, os familiares foram lá buscá-lo. E depois de um tempo, inclusive, essa pessoa já me ligou e falou assim, olha, eu tô bem, viu? Obrigada, aquele dia você foi muito importante para mim. Não tem coisa que pague quando a gente sabe que a gente faz o bem pro próximo. Isso é sensacional. Agora eu queria mudar um pouco de assunto para um assunto muito prático, que é o seguinte. No jornalismo, hoje, você se forma... Eu me lembro que, na minha época, tinha reconhecimento do diploma, mas depois o STF julgou, parece que agora qualquer um pode ser jornalista, e eu tive uma vida onde eu trabalhei no Senado, me aposentei como funcionário público federal, já tinha meu portal de notícias, agora vivo com ele o tempo todo. Bom, perfeito. Como é que está? A pessoa chega para o pai, eu estou falando agora com você, jovem, que está aí assistindo o programa, a pessoa chega e fala, eu vou fazer turismo, pai. Turismo? Não vai ganhar nada, menino. Vai ganhar o quê na vida? Você entende fazendo turismo? Não, pai, mas a minha vontade é servir, é isso, é aquilo e tal, não sei o quê. Como é que está o nível salarial, você entende, nessa área? Como é que está o mercado de trabalho nessa área? E no bojo dessa pergunta, que é muito prática, muito definida sobre dinheiro e tal, como é que você ficou? Puta, eu nunca me esqueço. Quando eu vi que... Eu olhava para minha mulher e falava, não tem ninguém na rua, cara. Fechou tudo. Eu nunca vi isso, cara. Aí os músicos, eu sou músico, além de jornalista, fome, tudo passando naquela loucura. Como é que você viu a pandemia e o que você tira para a sua vida dessa lição de vida que foi essa pandemia e você com o ato de servir, tendo feito turismo, tendo feito um TCC de inclusivo, da inclusão, Libras e tal, e tudo fechado? Bom, primeiramente, quando eu falei para minha mãe, né, eu falei, eu vou fazer turismo. Ela, ai, meu filho, você vai ficar só viajando? Legal, legal. E aí a gente esquece, assim, né, na UNB, a gente tem o turismo voltado não só para os serviços, mas para o planejamento do turismo. É você fazer uma consultoria para uma cidade e falar assim, olha, essa cidade ela pode se desenvolver no turismo, ela tem potencial de turismo, o que esse turismo, a quantidade de pessoas que vêm para cá vai impactar na vida das pessoas que moram aqui. Então, o turismo, além do serviço, ele tem a questão do planejamento, que ele é muito importante e às vezes não é muito pensado pelos governos, pelas pessoas, assim, né? A gente faz um estudo muito importante. Quando eu recebi, por exemplo, a proposta para poder vir para Alexandria, eu entrei ali e pesquisei, né? Com quantidade de habitantes, distância de Goiânia, de Brasília, de Anápolis, para entender um pouco do público e falei assim, caraca, que sacada que foi montar esse resort desse porte no Centro-Oeste. Então, eu falei assim, é lá que eu quero estar. Com relação ao salário, graças a Deus, é um ramo que tem crescido muito, então tem a valorização monetária, digamos assim, das pessoas que trabalham. Começaram a se abrir agora concursos públicos para bacharel em turismo específico, que a gente não via há 2, 3 anos. Isso é muito importante, inclusive é bom que os governos tenham pessoas assim, principalmente em cidades que queiram desenvolver pasta de turismo e tudo mais. E o turismo é um negócio que deixa dólares, deixa muito toda a moeda. Né? A gente vê aqui, por exemplo, na cidade que a gente está, Alexandria, Olhos d'Água, que é uma cidade pequena e que vem pessoas de Brasília para passar o final de semana. Então, a gente consegue até estudar um pouco de como é o perfil do turista que vem para cá. Na pandemia, quando a gente recebeu a notícia, todo mundo entrou em desespero, né? Querendo ou não, eu acredito que foi um dos serviços mais afetados, porque você tem ali a indústria alimentícia que foi afetada, mas você precisa de comer. Você tem a indústria dos cosméticos que você precisa de tomar banho, por exemplo, então você precisa de ter o básico. O automobilismo sofreu também, mas o turismo, ele praticamente parou. Porém, ele foi um dos que teve uma retomada mais rápido,
porque todo mundo que estava preso dentro de casa precisava de sair para algum lugar, quer fazer alguma coisa. Então, ele alavancou e continua crescendo, alavancando cada vez mais. E a maior lição que eu tirei disso tudo é nunca desistir. Porque você vê ali um monte de gente perdendo o emprego, às vezes perdendo até a vida, mas se você não desiste, e nesse período quem aproveitou para estudar, por isso que eu disse que é sempre bom continuar estudando, e se especializando, quando voltou a gente volta com tudo. Né? Os hotéis, por exemplo, se adaptaram, colocaram nos quartos um álcool em gel, uma máscara cortesia. Então a gente vê que tudo é uma questão de adaptação. Nós somos adaptáveis, nós somos volúveis, né? Então eu acho que a grande sacada durante a pandemia é aprender a se adaptar. Pessoal, a captação sonora é do celular. E tá tendo um show aqui no primeiro andar, então deve estar vazando um pouco, mas poxa, vocês entendem, né? Tem um amigo meu que ganhou vários prêmios na área do cinema. Uma pessoa jogou fora a câmera, uma câmera digital. Ele pegou do lixo e ele fez um grupo de cinema chamado Cinema Possível. Então aqui nós não estamos com o microfone de lapela, captação de celular, e está tendo um evento aqui embaixo, então se tiver vazamento, perdão. Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Continuando, mestre Kleber, eu vou te fazer duas perguntas casadas, que é o seguinte. Basicamente, quantas línguas uma pessoa que trabalha na recepção de um hotel deve saber, na sua visão? Quem trabalha no Brasil, tá? Quantas línguas deve saber e quais? Não é? E a segunda coisa que eu queria te perguntar é qual é a linha de acesso na área do turismo? Começa aqui, depois vai para cá, ou não tem? A pessoa pode começar com... Eu acho que nem existe. Não, aqui no Tauá tem mensageiro, pode começar como mensageiro, depois torna diretor-geral. Você está entendendo? Então eu queria saber quais são os passos. Sucessão. Aqui, na primeira pergunta, foi sobre a língua, né? Quais? Aqui no Brasil a gente dá muita importância para o inglês ou para o espanhol, que são as duas línguas, porque a gente está aqui do lado de países que falam espanhol, então a gente tem o acesso fácil, e também o inglês, que hoje em dia é a língua do business, né? Então é bom ter o inglês e o espanhol, né? Se tiver os dois, melhor ainda. Pelo menos saber o básico para conseguir se comunicar. E aqui no turismo, para você crescer, depende do local. Por exemplo, no aeroporto, você pode começar com um agente de check-in, subir para um supervisor ou um coordenador de check-in, primeiro comissário, né? Depois chefe de cabine, comandante. Na hotelaria, você consegue crescer de várias formas. Você pode começar, por exemplo, como um faxineiro, supervisor de limpeza, coordenador de limpeza. Você pode virar um coordenador de serviços gerais e ir crescendo. Eu, por exemplo, comecei como recepcionista júnior, fui para pleno, sênior, líder de recepção, coordenador de recepção e hoje em dia como coordenador noturno. Aqui no Tauá, por exemplo, a gente tem um programa que é o programa de sucessores, né? Então, eles vão formando sucessores de área e sucessores de gerência. A gente tem um exemplo do nosso grande gerente geral, que inclusive foi considerado o melhor gerente geral de resorts do Brasil, que começou como mensageiro. Então, a hotelaria, se você faz o seu melhor, ela te permite crescer e aí, daí para cima, você consegue chegar à diretoria, uma presidência. Então, homenagem a você, LG. Te admiro também demais, meu amigo. Toda vez que eu entro ao vivo no Instagram, LG aparece, eu falo, número 1 do Brasil, aquela loucura. Tá? Queria te fazer a seguinte pergunta, agora que me veio à cabeça, não é? São 39 minutos de entrevista, e tem uma frase que é muito famosa, de noite todos os gatos são pardos. Tá? De dia, as pessoas têm uma regra, obedecem às regras e tal. E eu me lembro, e agora você vai me permitir falar isso,
senhores que estão escutando, quando eu estou em hotéis, como por exemplo, eu estava no Fórmula 1, eu acho que é, da Rede Accor, e eu ouvi vários sons de noite. Ou seja, beijos, abraços e tudo. Você entende? Aí eu fiquei, porra, cara, não vou conseguir dormir. Porque eu estou ouvindo todos os beijos do andar. Você está entendendo? Aí, beleza. Como é um hotel mais barato, é budget. Da rede Accor. Falei, caralho, então é assim, é a vida. Eu estou indo agora, próxima semana, para Belo Horizonte, também para uma rede de hotel que é considerado de preço muito barato e tal. Eu já estou esperando ouvir tudo. Você está entendendo? Tem também a bebedeira. Eu sempre, quando me hospedo, eu falo assim, eu queria um apartamento longe da saída do elevador, porque amanhã é sexta. Aí é loucura. Você está então, o nego chega bêbado, sorridente, aquela confusão e tal, sabe? No final do corredor, se for possível, porque aí pelo menos eu vou escutar só o fim, sabe? Se a pessoa estiver muito embriagada, ela nem chega no fim do corredor, porque ela já cai ali. Então eu queria saber de ti, como coordenador noturno, como é que se resolve essas situações? Por exemplo, eu me lembro de uma vez também que eu estava em Foz do Iguaçu e a família era uma família livre, tranquila, aí os filhos saíram correndo do corredor, gritando e tal, e eu me lembro de ter feito isso. Aí todo mundo ouviu no corredor, e eu falei, se eu estou escutando, eles vão ouvir também. Que já são 11h30 e eu vou dar um arroto aqui, um negócio, e todo mundo vai dizer, pai, tem alguém doido aí, nesse quarto. Foi um silêncio. E aí o pai disse, olha, não é hora de fazer barulho no corredor. Porque tem pais que, principalmente no mundo atual, que são muito livres, está tudo livre, meu filho, você pode fazer tudo, faz o diabo. Então me conta, porque de noite todos os gatos são pardos, tá? É a hora da bebedeira, é a hora do amor, é a hora de tudo que acontece. Qual é a grande estratégia para você ser coordenador noturno de um resort e resolver todos os gatos que são pardos? Eu acho que o ponto principal é a empatia. Porque quando, por exemplo, a gente tem alguma situação onde a pessoa está no corredor ou algum quarto fazendo muito barulho, geralmente eu... Vou te contar uma situação. Eu era casado e cheguei, eu bebi muito na minha vida e parei de beber de repente para controlar minha diabetes. E eu sou músico, toquei com o Renato Russo, toquei com o Cassiano, então eu bebia todas. Você entende? Aí um dia, até pedi desculpa para ela depois que eu me separei, anos depois eu pedi desculpa, é mãe das minhas filhas Elise e Raíssa, e eu ia, toda vez que eu ia para Vitória, eu errava o apartamento, às vezes. Aí eu tocava em outro apartamento, aquela loucura, já ficava famoso no prédio, o homem bebe e tal. Então, deve ter também aqui pessoas que tentam entrar no apartamento. Eu me lembro de uma vez, cara, que o cara me deu a chave, você entende, do quarto. Não, tá, beleza. Quando eu abri o quarto, o cara tava ali, com uma mulher. Aí eu, pô, me desculpa, eu me deram esse apartamento. Aí foi uma loucura do negócio e tal. Como é que se resolve essas loucuras suas? Bom, eu estava falando assim, eu acho que o ponto principal é empatia, né? A gente, por exemplo, se tem um quarto que está com muita gente, ou família, conversando, se for muito tarde e tiver reclamação, a gente sempre liga e fala assim, olha, a gente tem outras famílias que estão querendo descansar, assim como vocês também vieram para descansar, estão querendo dormir um pouco, não sei o quê. A gente sempre dá aquele joguinho de cintura. Quando a pessoa está bebendo, por exemplo, aqui a gente tem alguns espaços que a gente consegue liberar. Então, a pessoa está lá, está bebendo no quarto, fazendo barulho, e fala assim, olha, a gente tem aqui o Sport Bar, que a gente consegue deixar ele aberto um pouco mais tarde para vocês. Sempre tentar mostrar que o cliente é importante, mas que tem outras pessoas que também querem descansar. Né? Ao contrário do que as pessoas pensam, um resort, um hotel, ele não para. A noite inteira a gente está trabalhando ali para poder entregar no dia seguinte o melhor de serviços para todo mundo. Então a gente passa por alguns desafios e a gente sempre vai usando o jogo de cintura, porque eu sou uma pessoa e você é uma pessoa. E assim, o mundo é feito de pessoas. Então a gente sempre vai se colocando no lugar da pessoa e pensando como que eu entenderia aquela forma que eu estou falando. Então, antes de eu te ligar no quarto, eu vou pensar, se eu falar assim, a pessoa pode entender assim, e eu vou ter que pensar daquela forma para poder passar para a pessoa dessa forma. Então, eu sempre penso muito antes em como falar para a pessoa, olha, não pode, ou pode, porque um não, às vezes, estraga uma experiência.
Então a gente sempre tenta usar aqueles sinônimos. Olha, esse horário não é tão permitido. Olha, esse horário tem pessoas que estão querendo dormir. Ou senão a gente pega naquele viés. No quarto ao lado tem um bebê que não está conseguindo dormir por causa do barulho. Criança sempre amolece o coração. Nossa, me desculpa. Sempre funciona. Essa é a dica. Legal. Eu vi um negócio aqui no Tauá que me causou espécie para o bem, para o lado positivo. Hoje, quando eu conversei com o Daniel, não citei isso porque é desnecessário, mas minha esposa falou. Tem na varanda, eu falei, isso aí deve ter pessoas que botaram roupas para secar, você entende, em cima do mural, do muro, e cair lá embaixo, aquela loucura. Aí botaram aquele varalzinho embaixo, que ninguém vê, e você pode secar sua roupa. Muito legal aquilo. Parabéns para quem teve essa ideia, que foi muito legal. Você está entendendo? Lá nos Estados Unidos, tá? Eu estava agora em Miami, você não entra antes de 3 horas. O cara nem fala contigo. Você está entendendo? Você deixa lá no malheiro, vai passear, vai para o McDonald's, vai onde você quiser. Você está entendendo? Aqui você teve o check-out, o meu caso, que eu não fui embora. Mas você tem um check-out. E você, eu acho que entra 7 da noite, sabe? Mas às vezes, o Tauá, eu sou Black Diamond, você entende? Às vezes eles dão até o fim da tarde, é um negócio, quando está mais tranquilo, até... Aí eu resolvi tomar todas e não quero ir mais embora, aquela loucura, você entende? Você resolve de que jeito? Eu gostei da questão da criança, do nenenzinho, no quarto ao lado, achei muito legal, sabe? Mas e aí, para o check-out, que você tem que dizer que tem que ser feito, você tem... Infelizmente, como é que você faz? A gente tem aqui no hotel e nos hotéis que eu já trabalhei, a gente tem um limite ali de tolerância. Às vezes a gente consegue liberar o quarto mais cedo, né, antes das 2 horas, que isso é uma coisa muito boa aqui na hotelaria no Brasil. Nos hotéis que eu já trabalhei, a gente sempre tenta, quando consegue, liberar o quarto mais cedo. E quando a pessoa fala assim, eu quero um late check-out, a gente tem o late check-out que é pago, tem o late check-out que às vezes é cortesia. Mas quando a pessoa, por exemplo, está no quarto, deu horário, a pessoa não quer sair de jeito nenhum, a gente liga e fala, olha, a gente tem uma tarifa especial, caso o senhor queira renovar com a gente, passa aqui na recepção, porque a chave vai parar de funcionar, a internet do senhor pode cair. Legal. Se tem um almoço incluso, olha, depois do almoço o senhor não consegue entrar no restaurante. Então a gente vai usando alguns joguinhos de cintura, algumas coisas que a gente consegue fazer. Aí o hóspede fala, não, eu vou ficar. Ou às vezes, não, eu já estou saindo do quarto, não precisa de cobrar. Olha só que interessante, vou homenagear agora o Gabriel, que é coordenador de atendimento. Nosso gerente de relacionamento. Gabriel, você acertou. Ele é uma entrevista muito boa mesmo, estou gostando. Vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço, que é uma fofoquinha, não é? Você é um cara bonito, você está entendendo? Então, deve ter gente aí que está assistindo, mulheres e homens, hoje a gente tá com uma liberdade total. Que gato, que gatinho, que gatinho. Você é casado? Sou solteiro. Você é solteiro? Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Aqui embaixo, na descrição do programa, vai estar todos os contatos que ele me passar. Aí, se ele me passar, não sei se vai passar, mas eu só vou botar o que ele passar. Se tiver um Instagram dele, aí directzinho ali, aquela loucura, você está entendendo? Pode acontecer algo muito legal. Vou até falar para ele, eu não sei se ele é hétero ou homossexual, não sei, mas eu estou dizendo, minha filha tá ali, pai, então você quer dizer, olha, é um cara bonitinho, não sei o que é aquela loucura, tá? Queria te fazer uma última pergunta. Nós estamos com 48 minutos de programa e eu só posso ir até 55 porque eu quero distribuir no Facebook e o StreamYard vai direto para o Facebook só com menos de 1 hora. A última pergunta que eu sempre faço para você não sair daqui chateado. Sua família aceitou bem? Turismo? Super, tanto turismo, porque minha família nunca teve problema assim. Minha família sempre me apoiou em tudo. Então, aproveitando o assunto, tanto no turismo, tanto na minha opção sexual, sou gay, assumido. Legal. O Tauá... Elisa, você dançou. O Tauá, por exemplo, sempre me abraçou, inclusive desde quando eu cheguei, isso nunca foi um problema, muito pelo contrário. É uma empresa onde a diversidade é super em alta e aceita aqui. No Tauá a gente tem pessoas que são gays, trans, lésbicas, então isso não é nenhum tabu. Aqui dentro, falar sobre isso também não é um tabu. Legal.
Você sabe que uma vez, eu vou contar esse episódio para vocês, vocês vão morrer de rir, eu não estou na tela, eu devia estar na tela para contar isso. Eu entrei em Nova York num apartamento, a minha mulher vai dizer, você teve coragem de contar isso? Que loucura! Aí eu fui mudando de canal. Aí apareceu um canal de gays, que estavam transando. Você entende? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se eu sou gay. Não, não sou gay não. Ela disse, tu é muito louca, né? Não, mas peraí, eu quero ver. De repente e tal, não sei o quê. Para terminar, eu queria que você falasse o que você desejar. Eu não quero nunca que você saia dessa entrevista dizendo, esqueci de falar isso. Se você esqueceu, é porque você esqueceu. Mas o espaço é para você falar tudo o que você desejar. Você tem aí 5 minutos para falar o que quiser. Bom, eu desejo que todos consigam realizar os seus sonhos, assim como eu venho realizando os meus. E que consigam empresas boas e maravilhosas para se trabalhar e que te deem a liberdade de ser quem você é e de botar o seu lado profissional em jogo, né? Te desafiar. Porque eu acho que a gente precisa de desafio, né? Quando a pessoa fala assim, Kleber, eu quero te promover. Não, eu não estou pronto. Gente, você só vai saber se você está pronto ou não se você tentar. A gente nunca vai saber se a gente está pronto. Se a oportunidade está ali, agarra. Se os seus gerentes estão falando, você é capaz, se a gente está te dando este cargo, porque você é capaz, agarre. Eu falo assim, uma frase que o nosso LG sempre fala, eu não sou gerente geral, eu estou como gerente geral. Eu não sou coordenador noturno, eu estou como coordenador noturno. Então aproveitem, sabe? Sejam felizes, trabalhem com o que vocês gostem, sejam vocês mesmos nos trabalhos de vocês. E eu só tenho gratidão a todas as pessoas que eu já trabalhei direto e indiretamente na minha vida. Tem pessoas, gerentes gerais que eu passei que são maravilhosos, inclusive beijo na Paula, que foi minha gerente geral lá no Atos Vulcão. Aprendi muito com ela, que foi minha primeira rede de hoteleira que eu trabalhei na Rede H+. Sou apaixonado por essa mulher que é um poço assim, de conhecimento e de inspiração. Até hoje a gente conversa, quando eu vou lá tomo um cafezinho em Brasília, tomo um cafezinho com ela. E assim, muito obrigado. O que eu tenho a dizer é só gratidão a todos que passaram na minha história, que me conhecem e que me apoiaram tanto no turismo, porque não é uma faculdade tão fácil assim como todo mundo pensa. É muito subjugada, sabe? Turismo vai ver viajando. Não, a gente estuda pra caramba, tá? Quem faz a faculdade não é a faculdade em si, mas sim um aluno. Então, a gente precisa de alunos dedicados e que queiram compromisso. Porque às vezes a faculdade particular ela pode ser a melhor do mundo, mas se você não for um aluno dedicado, vai ser a pior faculdade. Então, não subjuguem as faculdades, nem de forma alguma. E é isso, só agradecer o espaço, inclusive agradecer a você por me dar esse espaço e contar um pouco da minha trajetória. Olha só, vou virar a câmera para mim para dar a minha opinião sobre esse papo, tá? Uma coisa muito legal que eu gostei, tá? Foi da franqueza da conversa. Uma outra coisa que eu gostei do conhecimento. Você nota quando uma pessoa não tem conhecimento. Eu te dou um exemplo, eu assessorei uma pessoa e ele tinha um ghostwriter para escrever os livros dele. Uma vez ele foi dar uma entrevista, aí o jornalista me ligou e falou, Nandi, pede para ele ler o livro dele e aí depois eu faço a entrevista de novo. Esse tem conhecimento. Fez um TCC, formado na UNB, está aí no mercado, está trabalhando, tá? A inclusão colocou tranquilamente que o grupo é tranquilo, colocou a posição sexual dele na maior tranquilidade. Adoro esse tipo de gente. Você está entendendo por quê? Eu sou hétero, você está entendendo? Mas eu acho que é muito legal você entender que está tudo muito tranquilo hoje. Tá? A história é outra. E a pessoa que não entendeu isso está ultrapassada. Você está entendendo? Ou seja, tem que se abrir a cabeça para tudo. Tá? O que mais que eu queria falar? Admiração. E eu te digo uma coisa, eu não esperava que fosse uma pessoa com essa bagagem, porque ele estava quieto, olhando a gente se servir num buffet. E eu fui perguntar, quem é você? Porque eu conheço todo mundo aqui no Tauá. Eu sou coordenador noturno. Eu falei, como é que eu não te conheço? Aí lembrei do episódio que eu esqueci de sair, de fazer o check-out, e foi ele que me ligou. Então, realmente,
foi uma entrevista que dignifica o canal Cultura Alternativa, principalmente pelo TCC. Nunca entrevistei ninguém, e eu já fiz 5.000 entrevistas, mais de 5.000. Eu estou há 40 anos fazendo entrevista, mas nunca entrevistei uma pessoa que tivesse feito um TCC sobre a questão da comunicação com a pessoa surda através das libras e tal. Aí a gente pode nomear de diversas formas. Mas, cara, que bacana, sabe? Eu saio daqui mais rico. Me lembro que eu tinha inveja do Jô Soares, que eu dizia assim, quando a gente entrevista as pessoas, a gente aprende. Então eu saio mais rico dessa entrevista com o senhor Kleber Lopes, que eu aprendi a admirar, nosso canal está admirando, e eu espero que você, que admira o Kleber, também divulgue nosso canal. A gente tem aqui no nosso canal, rapaz, eu acho que mais de 2.000 entrevistas, ou 3.000, não sei mais. Tá certo? Então, tem muita coisa aqui que você pode passar, ver, aí você vê, se tiver desatualizado, faz parte, não é? Porque o mundo corre a 1.000 por hora, tá bom? Eu sou Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa, que tem a TV no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, que tem o portal de notícias, culturaalternativa.com.br, que tem o Facebook, facebook.com/portal Cultura Alternativa, e que tem o Instagram, @cultura_alternativa. Botou no Google Brasil, porque o Google tem Google Brasil, Google Canadá, Google Argentina. No Brasil, a gente é número 1. Você botou Cultura Alternativa, embaixo dos 2 tracinhos, se você tiver no computador, você vê a quantidade de buscas em cima da expressão, muitos milhões com a expressão Cultura Alternativa, tá? No celular não dá para ver, a não ser que você solicite a versão computador. Aí você vê embaixo tem um númerozinho com essa expressão, geralmente varia muitos milhões. E a gente é número 1, número 2, número 3 e número 5. A gente perde 4 para uma igreja metodista, alguma coisa assim. Tá bom? Valeu, abraço, foi um prazer conversar com você e anúnciozinho, inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. E vou botar aquela abertura que eu fiz com a foto dele para encerrar o programa. Valeu, grande abraço para você.